Olá, está no ar o Planeta SPM. Hoje vamos falar sobre jornalismo independente e de dados e quem está aqui com a gente hoje é o jornalista Léo Arcoverde. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Se você quiser participar dessa conversa, envie sua pergunta para a página da Agência de Jornalismo da SPM no Facebook. Essa entrevista é ao vivo e está sendo transmitida pelo site da SPM. Antes de começar a nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre a carreira dele. Léo Arcoverde é repórter há 11 anos e já trabalhou em grandes veículos de comunicação, como Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, Agora São Paulo e entre outros. Atualmente é estudante de Direito e fundador e editor-chefe do site Fiquem Sabendo. Em 2011, uma matéria de sua autoria sobre a linha de ônibus com o itinerário mais longo da cidade de São Paulo foi publicada pela revista italiana Internazionale. Com a proposta de revelar informações de interesse social que não são divulgadas pelo poder público, Léo uniu o jornalismo independente, o jornalismo de dados e a lei de acesso à informação para conseguir produzir conteúdos exclusivos de interesse público. No ar há um ano, o site Fiquem Sabendo vem ganhando cada vez mais visibilidade e credibilidade. Léo, como a gente viu, você trabalhou em grandes imprensas. Como foi sair desses veículos e ser jornalista independente? Então, como você falou, eu fiquei 11 anos, trabalhando em grandes veículos, em lugares diferentes, cidades diferentes, então adquiri uma experiência bacana quanto à produção do conteúdo em si, que é algo que eu faço no site Fiquem Sabendo há cerca de um ano. Essa transição não é fácil, sobretudo por conta da questão de você rentabilizar o seu trabalho, isso é o que mais inquieta muita gente que trabalha em redação, mas eu fiz com a mais absoluta tranquilidade porque eu acredito que hoje em dia, já há algum tempo na verdade, isso é uma necessidade também, de nós jornalistas e também de quem está hoje fazendo faculdade de jornalismo, está estudando e está entrando no mercado de trabalho daqui a alguns anos, é uma necessidade de saber como você pode rentabilizar o seu trabalho, porque as redações são cada vez mais enxutas, os espaços para você trabalhar cada vez mais restritos, então é algo que eu já vinha pensando há algum tempo, há alguns anos, em como fazer, e há um ano eu decidi tocar isso daí, que é o site Fiquem Sabendo, que ainda bem está indo muito bem na minha avaliação. Sim. E no site você fala sobre saúde, segurança, educação, transporte, as coisas que são de interesse público. Qual que é o objetivo principal do site? Então, como eu fiquei 11 anos, como eu falei, trabalhei em jornal e em revista, E durante esses 11 anos, à exceção do começo, que eu trabalhei pouco tempo com futebol, com esporte, que no Brasil é quase sempre futebol, que é um erro também das editorias de esporte, eu trabalhei na editoria que a gente chama de geral. Então, eu adquiri essa experiência e geral, o bacana de trabalhar com geral, e aí cada veículo chama de um nome. Então, a Folha chama Cotidiano, o Estadão chama Metrópole, mas é a editoria de geral, como é conhecida. Em geral, a gente vai trabalhar assuntos de interesse da população. Então, em geral, se trabalha pautas de saúde, se trabalha a pauta de transporte público. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, uma matéria sobre metrô sai nessa editoria. Então, como eu fiquei 11 anos trabalhando com isso, eu vi que era uma possibilidade de eu diversificar os temas que eu trabalho em editorias, fazendo de forma segmentada. Então, na verdade, o site tem 7 editorias que são separadas, mas tudo diz respeito a esse tema que é geral. Então, quanto ao interesse que eu tenho, eu faço um trabalho específico de dados. Quando eu faço a coleta de dados, que é a primeira fase do trabalho para se virar uma reportagem, uma coisa que eu já penso a respeito é em quantas pessoas estão envolvidas naquilo que eu estou tratando. Eu sempre faço meio que uma pergunta, eu estou atrás de um dado, mas isso afeta a vida de quantas pessoas? Como é São Paulo, uma cidade com quase 12 milhões de habitantes, eu sempre me pergunto, isso afeta a vida de quantos milhões de paulistanos? É mais ou menos por aí a coisa. E como é a sua rotina de trabalho nesse meio todo de tantos dados? Então, eu não falei ainda, mas é bacana eu falar que eu trabalho, a coleta de dados eu faço via Lei de Acesso à Informação, que é um instrumento que é importantíssimo eu falar, porque é uma lei que está em vigor no Brasil desde 2012, desde maio de 2012, ela regulamenta o direito fundamental à informação, todo cidadão tem o direito de perguntar ao poder público o que ele bem entender, o que for de interesse público, e o poder público é obrigado por lei, desde 2012, a responder. Eu já fazia isso no jornal, eu estava ainda na Folha, mais especificamente eu estava trabalhando no jornal Agora São Paulo, que é da Folha. Eu já fazia um trabalho quase que diário de coleta de dados, tudo via lei de acesso. Então, a minha rotina, basicamente, sempre eu tenho que fazer perguntas para os poderes públicos. Então, como eu estou em São Paulo, a base dos Fiquem Sabendo é em São Paulo, eu faço diariamente perguntas e tenho que fazer isso, é fundamental para eu ter matéria para escrever. Faço perguntas para a Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo e Governo Federal.
E a partir daí o site, a lei de acesso tem um prazo de 20 dias para você receber a resposta. Então eu conto que 20 dias depois eu vou ter um material para poder trabalhar uma reportagem. Então eu faço perguntas, mas as perguntas não saem do nada. Então eu estou sempre na cidade, eu estou sempre andando pela cidade para ver o que está acontecendo, algo que me chame a atenção. Isso é qualquer coisa que me chame a atenção, que seja de interesse público, eu pergunto. Então se eu vejo, por exemplo, uma papeleira na rua danificada, depredada, eu vou perguntar para a prefeitura quantas papeleiras são depredadas, por exemplo, no bairro onde eu estou, ou até na cidade. E a partir daí, é um trabalho que eu faço diário, sempre de questionar, sempre estar na rua, que é fundamental para o repórter, e a terceira parte que é sentar para escrever e fazer a matéria. Né? E você trabalha sozinho ou você tem colaborador? Como que é? Eu fiquei sabendo, ele está no ar desde 26 de maio de 2015, ele fez agora 1 ano, fez aniversário, já é um bebezinho de 1 ano. Está crescendo. Eu comecei sozinho, Fiquem Sabendo, dava conta disso, todo o trabalho. O Fiquem Sabendo, ele consiste na publicação de uma matéria por dia útil, então, se não há feriado nem nada, de segunda a sexta-feira, haverá uma reportagem do Fiquem Sabendo com conteúdo exclusivo, com dados, coletados via lei de acesso, informações que não estão nos jornais, em TV, em rádio, em lugar nenhum. É uma premissa que eu tenho. Mas os veículos de informação são uma fonte do meu trabalho também. Não estou nada dizendo que isso se sobrepõe àquilo. É só uma questão que eu trabalho com essa questão da exclusividade, a questão da relevância da informação. Então eu comecei sozinho produzindo tudo e eu já tinha em vistas de fazer um projeto que eu estou agora já em andamento, que é formar uma rede de colaboradores, especialmente estudantes de jornalismo dos primeiros anos, uma rede de voluntários, porque eu não tenho, o Fiquem Sabendo ainda não é rentabilizado como um projeto, como empresa, então eu queria contar com essa rede, contanto que eu também possa oferecer a eles uma coisa interessante, que no caso é publicar uma matéria que possa ter 70 mil pessoas tendo acesso àquele texto, para um estudante de primeiro e segundo ano não é nada pouco, trabalhar com dados e a experiência também que eu vou proporcionar se eu tiver um contato próximo com a pessoa que estiver me ajudando, no caso dos estudantes, eu quero também ensinar a todo mundo, não só estudante de jornalismo, mas aos cidadãos, como se faz uso da lei de acesso, porque eu acredito que a lei de acesso, a questão dos dados, e o jornalismo de dados é uma parte disso só, ela transcende o jornalismo. É uma questão de exercício de cidadania, importantíssimo até para o momento que a gente está vivendo no país, tão confuso politicamente. Né? Mas hoje eu tenho, só para responder a tua pergunta mais objetivamente, eu tenho uma parceira que trabalha comigo, uma repórter, que é da casa, que é estudante de jornalismo da SPM, e comecei agora uma parceria com uma agência de jornalismo júnior na Universidade de São Paulo, da Escola de Comunicação e Artes. Começamos a produzir um material que já vai começar a ser publicado agora em junho de 2016, as primeiras matérias. Então, eu estou formando uma rede e a ideia é que, por meio dessa rede, eu consiga fazer pautas fora de São Paulo. Esse é o grande desafio que eu tenho. Tá bom. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos mais para falar sobre jornalismo de dados.